Olá, olá pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é o professor Gabriel Zayed, do canal do Estuda Mais, e vamos começar por aqui a resolução de mais um exercício de Química. Mas antes, não esqueça de se inscrever aqui no nosso canal e de deixar um like neste vídeo, caso você goste deste conteúdo. E se você precisar de ajuda na resolução de alguns exercícios de Química, ou até mesmo de aulas particulares, pode entrar em contato comigo pelo número do Estuda Mais, que está na descrição do vídeo. Vamos à resolução deste exercício, que fala um pouco sobre ligações químicas. Considere os dados abaixo. Temos aqui elementos hipotéticos A, D, E, J e M e seus números atômicos. Assinale a opção que contém a combinação não provável entre os elementos. Aí temos aqui as alternativas AD4, JD, D2, E2, MD2. Bom, primeira coisa que você pode fazer é pela distribuição eletrônica, você pode descobrir em qual família você tem cada um dos elementos químicos e descobrir se eles são metais ou ametais. É uma forma de você resolver essa questão caso você não tenha uma tabela periódica, ou caso a questão esteja em uma prova, né, que você não está ali com a tabela para poder consultar. Então, você faz por distribuição eletrônica. Se você já sabe as famílias, já sabe os períodos onde estão esses elementos, na verdade, muito mais as colunas, né, as famílias, você consegue fazer essa questão de uma maneira mais rápida e mais fácil. Mas eu vou fazer das duas formas. Primeiro, por distribuição eletrônica. O número atômico ele é igual ao número de prótons. Esse Z aqui ele é o número atômico e ele sempre será igual ao número de prótons. Quando você tem um átomo neutro, ele também é igual ao número de elétrons. Nesse caso, não foi falado de ganho ou perda de elétrons. Foi dito apenas que o número atômico é 6, 9, 10, 11 e 20 para esses elementos químicos. No estado fundamental, então, todos eles possuem esse mesmo número como sendo o seu número de elétrons. Logo, podemos fazer a distribuição eletrônica deles. Pela distribuição eletrônica, você seguiria o diagrama de Linus-Pauling, o 1s2, 2s2, 2p6 e assim por diante, tá? Temos 3s2 e etc. Você tem que chegar no número, esse númerozinho que está aqui em cima tem que dar o número de elétrons total. Por exemplo, no primeiro caso, o número de elétrons é igual a 6. Então, a distribuição eletrônica vai ser 1s2, 2s2, 2p2. Observe que na camada de valência, que é aquela camada que tem o maior número aqui embaixo, que é a 2s e a 2p, essa camada de valência aqui, ela possui um número de elétrons igual a 4, que é esse númerozinho que nós temos aqui em cima, 2 mais 2, então temos 4 elétrons na camada de valência. Vamos dar uma olhadinha na próxima. No próximo nós temos aqui 9. Então, são número de elétrons igual a 9, né? Número atômico 9, elétrons 9, 1s2, 2s2, 2p, cabe em 6, mas eu só preciso de 5 para chegar em 9. Camada de valência, temos aqui 7 elétrons na camada de valência, que também é a camada 2. Então, você percebe aqui que estamos falando de um elemento que está na família, ó, 5 com mais 2, família com 7 elétrons na camada de valência é a família 7A. Família 7A. Com 4 elétrons na camada de valência, esse de cima, família 4A. E assim por diante. Ó. Vamos para o próximo. Distribuição eletrônica. Acho que eu já não preciso mais falar dos elétrons, né? Deu para entender que ele tem 10 elétrons. Então, ó, 1s2, 2s2, 2p6. Camada de valência tem 8 elétrons. Aqui nós temos um gás nobre, né, porque a família onde tem 8 elétrons na camada de valência, como um átomo estável, é a família dos gases nobres. Então, nós temos aqui 6 com mais 2, 8 elétrons na última camada, completando a regra do octeto. Família 8A, ou também chamada de família 0, ou família 18, é a dos gases nobres. Temos aqui distribuição eletrônica 11 elétrons, 1s2, 2s2, 2p6, aqui já temos 10, 3s1, agora temos 11. Camada de valência é essa 3s1 aqui. Um elétron apenas na camada de valência, então a gente está falando da primeira coluna da tabela periódica, a família dos metais alcalinos, tá? Família 1A.
Depois temos aqui 20. No caso de 20 elétrons, a distribuição ficaria 1s2, 2s2, 2p6, depois 3s2, depois temos o 3d, né? Na verdade, aqui a gente vai ter o 3p6 primeiro, 4s2 e só depois a gente chegaria no 3d10. Então vai ser o 3p6 primeiro. Pera aí, vamos corrigir isso aqui. 3p6 e 4s2. Já foram 10, 20, né? 4s2. Beleza. Chegamos aqui, ó, camada de valência 4s2. Então temos um elemento que está com 2 elétrons na camada de valência e ele é da família 2A. Ó, vamos ver as famílias, né? Família 4A, família do carbono, um elemento que faz 4 ligações químicas do tipo covalente. Família 7A, família dos halogênios, flúor, cloro, bromo e iodo, né? Ou família 17. São elementos que fazem uma única ligação química. Pode ser ligação covalente, pode ser iônica, né? Nós temos aqui, família 8A, gás nobre, não faz ligação química. Esse E, ele vai aparecer como molécula monoatômica. Não pode aparecer ele dentro de uma molécula, tá? Fazendo ligações químicas. De maneira geral, isso não é provável que aconteça. A família, aqui o J, ele é da família 1A, então é um metal alcalino. Depois o M, aqui o elemento M é um metal alcalino terroso, porque é da família 2A. Bom, vamos dar uma olhadinha nas alternativas. Olha aquele E que eu falei aqui, ó. O E, ele não pode formar E2, igual está aqui na letra D. Essa letra D já é a alternativa errada de cara. Então, professor, mas como você sabe que é errada? Porque o E, ele está estável, ó. Ele já tem 8 elétrons na camada de valência. Ele não vai fazer uma ligação com outro E, porque se eles já são estáveis, não tem um motivo de um E se juntar com outro E para tentar a estabilidade. Eles já estão estáveis. Então, nenhum dos E's vai precisar dessa ligação química para se estabilizar. Eles vão ficar na forma monoatômica. Vamos dar uma olhadinha nas outras para ver se faz sentido. Ó. AD4, na letra A. A gente tem AD4, o A seria um elemento tipo carbono. Família 4A quer dizer que ele tem 4 elétrons na camada de valência. Ó. 1, 2, eu vou colocar o A aqui mesmo, vou por ser não. Mas, ó, 4 elétrons na camada de valência do A. Ele tem 1, 2, 3, 4 elétrons. O D, ele tem quantos elétrons na camada de valência? Ó, ele possui 7. Então, ele precisa de uma ligação química para ficar estável. O D vai fazer uma ligação covalente com A, porque é A metal com A metal. Família 4A e a 7A são famílias de A metais. Compartilhando o elétron, o A fica com 5, os 4 que ele tinha mais um do D, e o D fica com 8, os 7 que ele tinha mais um do A, que estão compartilhando. Então aqui você vê que estabilizou esse D. Você vai precisar de mais 3 Ds para estabilizar estes Ds e estabilizar também de quebra ali o A. Então aqui ó, a gente estabilizou mais um D e agora a gente estabiliza além do D o A também, com essa última ligação covalente. Então, AD4 é possível? É possível. JD é possível? Bom, o J tem 1 elétron na camada de valência. O D é o que tem 7. E aí, quando você tem um J que é um metal, tá? Vamos pensar aqui, ó. Ele é um metal porque ele tem 1 elétron na camada de valência. Então, a gente está falando aqui de um composto que tem a tendência a perder um elétron. E o D, que é um ametal. E é um ametal da família dos halogênios. Tendência a ganhar um elétron. Esse D vai doar um elétron. Desculpa, o J vai ceder um elétron ao D, vai doar um elétron para o D, formando aqui o J mais 1 e o D menos 1. A gente inverte essas cargas para fazer o composto entre eles na ligação iônica, que seria JD. Então, ó, tá corretíssimo aqui JD, tá? D2. D2 é se você fosse juntar 2 ametais, precisando de 8 elétrons, os dois têm 7. Então, você teria um D com 7 elétrons e outro D com 7 elétrons também.
fazendo uma ligação covalente a metal com a metal, e é uma ligação covalente apolar, eles se estabilizam. O E2 já falei que está errado porque já são estáveis, né? São gases nobres com 8 elétrons, então ele ficaria sozinho. E o MD2 é se você quisesse juntar esse metal aqui, ó, e é um metal da família 2A, que quer perder 2 elétrons, com os D que querem ganhar 1 elétron cada um. Faz todo sentido também. Essa tabela periódica está aqui porque eu vou mostrar para vocês uma outra forma de fazer isso, utilizando a tabela periódica, tá? Mas vamos primeiro só finalizar isso aqui, ó. O M, ele tem 2 elétrons e o D tem 7 elétrons. O M tem a tendência a doar esses elétrons para se estabilizar e ele vai precisar de 2 Ds para isso. Cada D vai ganhar 1 elétron, porque eu estou falando de ametal que ganha elétron para virar ânion e de um metal que perde elétron para virar cátion, para ficar estável, tá? E aqui eu tenho um outro ametal. Então o que vai acontecer? Vai ficar D menos 1, M mais 2 e D menos 1. Eles vão se juntar por atração eletrostática aqui e vão formar a ligação iônica MD2. Uma outra forma de pensar essa atração aqui seria falar assim, ó, como o M ele é da família 2A, ele fica com uma carga mais 2. O D da 7A com uma carga menos 1. Inverte as cargas e aí você consegue esse composto. M1D2. Quando é 1, você não precisa representar. Belezinha, pessoal? Então, aqui nós temos um exercício que fala sobre ligações químicas, ligações iônicas, ligações covalentes e um composto aqui que não vai fazer ligação química, tá? Eu só classificar eles aqui rapidinho. O A, ele era pra gente um ametal, família do carbono, família 4A. O D é um outro ametal, família do flúor, né, família 7A. O E é um gás nobre, por isso ele não faz ligação química. Pode até fazer ligação química os gases nobres, tá? Em determinadas condições excepcionais. Não é essa condição aqui, um gás nobre se juntando com outro, tá? O J é um metal da família 1A, família dos halogênios. Então estão aqui os elementos. Uma outra forma de você fazer isso seria você ir nas famílias, ó, AD4. Sem fazer a distribuição eletrônica, você viria aqui onde que está o A, né? Ó, pelo número atômico. Só para você ver uma coisa aqui, o A ele tem número atômico 6, então você já veria que ele é o carbono lá. E o D é o flúor, com 9. Você veria na tabela periódica. E aí você ia ver aqui, ó. Número atômico 6 é o carbono. Número atômico 9 é o flúor. O carbono, para chegar no neônio, faz 1, 2, 3, 4 ligações químicas. Isso quer dizer que ao redor do carbono, ele vai precisar de 4 ligações para se estabilizar. O flúor pula um quadradinho para chegar no neônio, que é a configuração dele. Então ele faz uma ligação química. Então você precisaria juntar um carbono com 4 flúores. Essa seria a molécula do AD4 que estava lá na letra A. Só que, claro, substituindo pelos símbolos hipotéticos A e D. A para carbono e D para flúor. Outra molécula, vamos dar uma olhadinha aqui, ó. JD. O J é um metal da família dos halogênios, né? Desculpa, metal da família dos alcalinos. Halogênio é metal. Da família 1A. Ele tem 11 como número atômico, então deve ser o sódio. E o D é o flúor. Então, ó, você vai ter uma ligação iônica aqui. Você vai pegar o sódio, número atômico 11, e o flúor, número atômico 9. O flúor quer ganhar um elétron, o sódio quer perder um elétron para cair lá na outra coluna, lá atrás, onde está o neônio. Então, seria Na mais 1, perdendo um elétron, e flúor menos 1, ganhando um elétron. Inverte as cargas, você teria o NaF, tá? Fluoreto de sódio. Vamos para uma próxima. Na letra C, temos um D2. É flúor com flúor, né? É o 9 com 9. Então, voltando aqui embaixo. Então, você teria o flúor, que tem 7 elétrons. Ametal ligado a outro ametal do mesmo tipo. Eles fazem uma ligação química covalente. Apolar, porque os dois possuem a mesma eletronegatividade.
possível demais isso acontecer. Na letra D é aquela que estava errada, E2, né? Era neônio com neônio. O neônio, ele tem número atômico 18. Ah, era neônio ou era argônio? Deixa eu ver um negócio aqui. Era 10, então é neônio. Então é neônio com neônio. O neônio, ele já é estável sozinho, ó. Você teria um neônio com 8 elétrons. E outro neônio com 8 elétrons. Eles não têm por que fazer uma ligação química entre eles. Eles já têm a estabilidade eletrônica, tá? Então, nesse caso, qualquer tipo de ligação química entre eles não faz sentido. Então, eles não vão se unir, tá? A letra D é a incorreta, é a não provável. Na letra E, a gente está falando de um outro composto, vamos dar uma olhadinha nele aqui, é o MD2. É o metal alcalino, né? Com 20 número atômico é o cálcio, e o D que é o flúor. Então seria um cálcio com 2 flúors. Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. O cálcio da família 2A tem a tendência a perder 2 elétrons, tem carga mais 2. O flúor da família 17 tem tendência a ganhar 1 elétron. Então você precisaria de um cálcio perdendo 2 elétrons e 2 flúores ganhando 1 elétron. Invertendo essas cargas, você chega nas quantidades, ó. Ca1F2. Cada um cálcio tem que ganhar ele tem que perder 2 elétrons. Ele perde 2 elétrons para 2 flúores. Então essa molécula também é super normal de acontecer. Só vou marcar aqui que essa é uma ligação iônica. Aqui em cima nós temos a ligação covalente. Temos aqui outra ligação iônica entre metal e ametal, outra covalente. É importante notar também que essa covalente que acontece aqui, ó, ela é uma ligação covalente polar. A ligação, tá? A molécula é apolar. Ó, mas a ligação, ela é uma ligação covalente polar. Essa ligação aqui. Não estou olhando para a molécula inteira. A molécula inteira é simétrica, tá? Então ela é apolar. Mas a ligação é covalente polar porque ela está voltada para o flúor. Claro que a outra aqui está voltada para outro flúor, essa para o outro, e elas acabam se anulando, tá? E essa daqui é uma ligação covalente apolar, porque os dois elementos químicos são o mesmo, então possuem a mesma eletronegatividade, não tem polo positivo e negativo. Essa daqui é uma ligação iônica, essa aqui embaixo. Lembrando que as ligações iônicas, elas são sempre ligações polares, sempre tem um polo positivo e um polo negativo, tá? Então, se falar que é iônica, obviamente é polar, tá? E a letra D é aquela que não vai acontecer. Pessoal, eu sei que o vídeo aqui tem 18 minutos. Demora um tempão para fazer a resolução dessa questão, explicando passo a passo, 2 métodos diferentes para resolver, por que é errada uma alternativa, outra é certa, etc. Mas quando você vai fazer um exercício desse aqui, 2, 3 minutinhos no máximo você resolve isso aqui, tá? Aprendeu a matéria, você viu ali com tabela periódica qual elemento químico que é, não precisou fazer distribuição eletrônica, você faz isso aqui muito rápido, tá? Então, não se preocupe com esse conteúdo, o vídeo fica grande mesmo porque é explicação detalhada, passo a passo, mas na hora que você for resolver esse tipo de questão, depois que aprendeu, você vai tranquilo nisso daí, tá bom? Então, desejo bons estudos para vocês, um forte abraço, até a nossa próxima aula. Se gostou do vídeo, não esqueça de deixar um like e de se inscrever no canal do Estuda Mais, tá bom? Forte abraço e até a próxima!